Dê-me seu coração, Joyce Carol Oates. Caro Dr. K, faz muito tempo, não? 23 anos, 9 meses e 11 dias. Desde que nos vimos pela última vez. Desde que me viu, desnuda, sobre seus joelhos nus. Caro Dr. K, a saudação formal não é usada como lisonja, muito menos como chacota. Por favor, entenda. Não estou escrevendo depois de tantos anos para lhe implorar um favor despropositado. Espero. Ou para fazer exigências, simplesmente para perguntar se, em seu julgamento, eu deveria me submeter à formalidade e ao trabalho de me candidatar a ser feliz recipiente do seu órgão mais precioso, seu coração. Se posso esperar colher o que me é devido depois de tantos anos. Fiquei sabendo que você, o renomado Dr. K, é um daqueles que generosamente assinam um testamento em vida, doando seus órgãos para aqueles necessitados. Não caberia ao Dr. K um funeral e um enterro antiquado num cemitério, nem mesmo uma cremação. Bom, para você, Dr. K, mas só quero seu coração, não seus rins, seu fígado, seus olhos. Abro mão destes, para que outros mais necessitados se beneficiem deles. Claro, quero fazer a minha inscrição como outros fazem, em situações médicas semelhantes às minhas. Não esperaria favoritismo. A inscrição, na verdade, seria feita por um cardiologista. Mulher branca, de meia-idade juvenil, atraente, inteligente, otimista, apesar de um coração deficiente. Executando isso em perfeita saúde. Nenhuma menção seria feita de nossa antiga relação, da minha parte, pelo menos. Embora você, caro Dr. K, como potencial doador do coração, pudesse indicar sua preferência, certo? Tudo isso transpiraria quando você morresse, Dr. K. Quero dizer, claro, nenhum momento antes. Acho que não tem noção de que está destinado a morrer em breve. Neste ano, num acidente trágico, grotesco, como virá a ser chamado. Num final irônico, inenarravelmente feio para uma carreira brilhante. Lamento que não possa ser mais específica sobre o tempo, local, condições, até mesmo se vai morrer sozinho ou com um membro da família ou dois. Mas tal é a natureza do acidente, Dr. K. É uma surpresa. Dr. K, não franza tanto a testa. É um homem bonito ainda, e ainda vaidoso, apesar dos cabelos grisalhos e esparsos que, como outros homens que perdem os cabelos, vem penteando de banda sobre o domo reluzente de sua cabeça, imaginando que, como não pode ver essa artimanha no espelho, ela não pode ser vista pelos outros. Mas eu posso. Desajeitado, vira a última página dessa carta para ver a minha assinatura. Angel. E é forçado a se lembrar subitamente com uma pontada de culpa. Ela ainda está viva? Isso mesmo, Dr. K. Mais viva do que nunca. Naturalmente você imaginaria que eu teria desaparecido? Eu tinha deixado de existir, como você tinha deixado há muito tempo de pensar em mim. Está assustado. Seu coração, aquele órgão culpado, começou a bater. Numa janela do segundo andar de sua casa em Richmond Street, dispendiosa restauração vitoriana
ripas em cisa pálida como margem um azul escuro, graciosas, dignas, entre outras do seu tipo, na antiga e exclusiva vizinhança a leste do seminário teológico. Você olha ansiosamente para o quê? Não para mim, obviamente. Não estou ali. De qualquer modo, não estou à vista. No entanto, como o céu que empalidece, parece pulsar com uma intensidade sinistra, como um grande olho observando. Dr. K., não lhe quero nenhum mal, sinceramente. Essa carta não é de modo algum uma exigência por seu coração póstumo, nem mesmo uma ameaça verbal. Se decidir tolamente mostrá-la à polícia, eles lhe garantirão que é inofensiva, que não é ilegal. É apenas um pedido de informação. Deveria eu, o amor da sua vida, que não vê há 23 anos, candidatar-me a ser o recipiente do seu coração? Quais são as chances de Angel? Só desejo colher o que me deu. O que me foi prometido muito tempo atrás. Eu fui fiel ao nosso amor, Dr. K. Você ri, cruamente, incredulamente. Como pode responder Angel, quando Angel não inclui nenhum sobrenome e nenhum endereço? Vai ter de me procurar. Para se salvar, me procure. Você amarrota essa carta na mão e a joga no chão. Afasta-se, foge aos tropeços. Quer esquecer, obviamente não consegue. As páginas amarrotadas da minha carta escrita à mão no chão do seu escritório, no segundo andar da velha e digna casa vitoriana no 119 da Richmond Street, onde alguém poderia descobri-la e apanhá-la para ler aquilo que você não desejaria que outra pessoa lesse, especialmente não alguém íntimo seu. Como se nossas famílias, especialmente nossos consanguíneos, sejam nossos íntimos, na verdadeira intimidade do nosso erótipo. Então, naturalmente, você volta com os dedos muito trêmulos, apanha as páginas espalhadas, as alisa e continua a ler. Caro Dr. K., por favor entenda, não estou amarga. Não alimento obsessões. Não é de minha natureza. Tenho minha própria vida e cheguei até ter uma carreira moderadamente bem-sucedida. Sou uma mulher normal, do meu tempo e local. Sou como a delicada aranha preta e prateada, com a cabeça em forma de diamante, a chamada aranha feliz, a única subespécie da aranha que tira a liberdade de tecer teias parcialmente improvisadas, tanto orvalhas como afuniladas, e correr o mundo à vontade, sentindo-se igualmente bem nos gramados úmidos, como nos interiores secos, escuros e protegido dos lugares feitos pelo homem, rejubilando-se num relativo livre-arbítrio, dentro das inevitáveis restrições do comportamento da araneida, com um ferrão aguçado e venenoso, às vezes letal para os seres humanos, especialmente crianças. Como a cabeça de diamante, eu tenho muitos olhos. Como a cabeça de diamante, eu posso ser considerada alegre, jovial, exultante aos olhos dos outros, pois este é o meu papel, a minha interpretação. É verdade,
Durante anos fiquei estoicamente reconciliada com minha perda. Na verdade, com minhas perdas. Não que eu o culpe por essas perdas, Dr. K. E embora um observador neutro pudesse concluir que meu sistema imunológico foi lesado em consequência do meu colapso físico e mental, que se seguiu ao modo abrupto como me expulsou da sua vida. Então, em março último, vendo sua fotografia no jornal, eminente teólogo K, preside seminário. E poucas semanas depois, quando fui nomeado para a comissão presidencial da religião e bioética, eu reconsiderei minha posição. O tempo de anonimato e silêncio acabou, pensei. Por que não tentar? Por que não tentar colher o que ele lhe deve? Lembre-se do nome de Ângel agora. Aquele nome que, durante 23 anos, 9 meses e 11 dias, você não desejou pronunciar. Procure meu nome em qualquer catálogo telefônico. Não vai encontrá-lo. Provavelmente meu número não está na lista. Provavelmente não tenho telefone. Provavelmente meu nome mudou. Legalmente. Provavelmente moro numa cidade distante, numa região distante do continente. Ou provavelmente, como a aranha cabeça de diamante, tamanho adulto, ou aproximadamente aquela da unha do seu polegar direito, Dr. K. Eu moro quietamente debaixo do seu telhado, tecendo minhas delicadas teias entre os caibros do seu porão, ou num nicho entre sua bela escrivaninha antiga de mogno e a parede, ou um pensamento delicioso na caverna sem ar, debaixo da cama antiga do dossel de latão que você e a segunda senhora K dividem no melancólico final da meia-idade. Tão perto estou e, no entanto, invisível. Caro Dr. K, certa vez você ficou maravilhado com minha pele de um Vermeer imaculado e dos cabelos tecidos em ouros, caindo em cascata por minhas costas. Você acariciava e fechava em seus punhos. Já fui sua Ângel, sua amada. Banhei-me no seu amor, pois eu não o questionava. Eu era virginal de espírito, assim como de corpo, e não teria questionado o modo de um homem eminente mais velho que eu. E no paradoxo do ato amor, quando se entregava profundamente a mim, ou pelo menos parecia assim como você poderia ter enganado? Dr. K, do seminário teológico, erudito e autoridade bíblica, protegido de Reinhold Niebuhr e autor das exégias brilhantes, revolucionárias dos manuscritos do Mar Morto, entre outros assuntos esotéricos. Mas eu fazia ideia. Você protesta. Não dei a ela nenhum motivo para acreditar, para esperar. Que eu acreditasse em suas declarações de amor? Que eu confiasse na sua palavra? Minha querida, você tem meu coração. Sempre, eternamente, sua promessa. Nos dias de hoje, Dr. K, minha pele não é mais imaculada. Tornou-se pele franca, maculada de mulher de meia-idade que não faz esforço para disfarçar a idade. Meus cabelos, que já foram de um loiro morango brilhante, agora estão descorados, secos e quebradiços, como palha de vassoura. Eu os corto sempre curtos.
como os cabelos de um homem, com a tesoura, mal olhando no espelho, enquanto vou podando, podando, podando. Meu rosto, embora ainda atraente, suponho na verdade um borrão para a maioria dos observadores, especialmente para os americanos de meia idade. Você me viu e viu através de mim, caro Dr. K, em mais de uma ocasião recente. Não reconhecendo mais a sua Angel, do que teria reconhecido um prato cheio de comida que havia devorado 23 anos atrás, com um apetite avassalador, ou uma velha fantasia sexual da adolescência, há muito tempo exaurida e descartada. Para seu controle, eu era mulher de capa impermeável, caqui e chapéu, combinando que esperou pacientemente na livraria da universidade, enquanto uma fila de seus administradores avançavam lentamente para que o Dr. K assinasse exemplares de A Vida Ética, Desafios do Século XXI, um esguio tratado teológico, não um mega best-seller, claro, mas um respeitável best-seller, mais popular nas comunidades universitárias e nos bairros residenciais de classe alta. Eu sabia que seu livro brilhante desapontaria, apesar disso, o comprei e li avidamente para descobrir, ainda uma vez, o fato intrigante. Você, Dr. K, o homem, não é o indivíduo que aparece em seus livros. Os livros são espertas fachadas, estruturas artificiais que criou para habitar temporariamente como um indivíduo aleijado e deformado. Poderia habitar uma estrutura de beleza incomparável, olhando por suas janelas, olhando-se de possuí-la como seu dono, mas só provisoriamente. Sim, não é essa pista para o renomado Dr. K? Para seu controle, vários domingos atrás, você e eu nos cruzamos bem de perto no Museu Estadual de História Natural. Você agarrava a mão de sua neta de 5 anos. Leslie, eu suponho. Nome adorável. Eu não presto mais atenção a mim do que teria prestado a qualquer estranho passando pelos íngremes degraus de mármore, descendo do salão dos dinossauros, no sinistro quarto andar enquanto você subia. Debruçou-se para falar sorrisidente a Leslie, e foi naquele momento que notei a tola e tocante trama na sua maneira de pentear os cabelos, encobrindo as áreas calvas. Vi o rosto suave e surpreso de Leslie, pois a criança, ao contrário do seu avô míope, me viu e reconheceu num lampejo. Senti uma exaltação de triunfo, pois com que facilidade eu o teria matado então, empurrado escada abaixo naqueles duros degraus de mármore, minhas mãos firmes nos seus ombros agora arredondados, a força de minha raiva esperando qualquer resistência que você, um homem balofo, de barriga frouxa, pesando 90 quilos no fim de meia-idade, poderia ter reunido imediatamente. Você perderia o equilíbrio, caindo para trás, com uma expressão de terror incrédulo, e ainda agarrando a mão de sua netinha, teria arrastado a criança inocente para trás com você, rolando pelos degraus de mármores com um grito, concusão, fratura do crânio, hemorragia cerebral, morte. Por que não tenta? Por que não tenta colher o que ele me deve? Óbvio, Dr. K, não fiz isso.
não naquela tarde de domingo. Caro Dr. K, surpreende-se ao saber que o seu amor perdido, dos cabelos tecidos em ouros e dos seios suaves como seda, conseguiu se recuperar da sua crueldade aos 29 anos de idade. Começou a se dar bem na sua carreira em outra parte do país? Nunca seria eu tão renomada como você, Dr. K. Desnecessário dizer, mas à custa do empenho e esforço, à custa do sacrifício e esperteza, eu progredi num campo tradicionalmente dominado por homens e conquistei o que podia chamar um sucesso menor local. Ou seja, nada tenho do que me envergonhar e talvez do que me orgulhar, se fosse capaz de ter orgulho. Não serei mais específica, Dr. K, mas vou dar uma pista. Meu campo é aparentado como o seu, embora não erudito ou intelectual. Meu salário é muito menor do que o seu, claro. Não tenho idade pública, nenhuma reputação e nenhum desejo de tê-la. Estou num campo de serviço. Há muito tempo aprendi a servir, onde as fantasias dos outros, principalmente aquelas dos homens, estão em jogo. Tornei-me bastante chegada a servir. Sim, Dr. K. É possível que eu até tenha servido, indiretamente, quero dizer. Por exemplo, eu poderia trabalhar num laboratório médico ou supervisioná-lo, para o qual o seu médico envia amostras de sangue, amostras de tecido para biópsia, etc. E um dia ele manda a nosso laboratório um espécime extraído do corpo do renomado Dr. K, cuja vida poderá depender da precisão e boa-fé das investigações do nosso laboratório. Apenas um exemplo, Dr. K, entre muitos. Não, cara Dr. K, essa carta não é nenhuma ameaça, como declarando minha posição tão abertamente e, portanto, tão inocentemente poderia eu ser uma ameaça? Fico chocado ao saber que uma mulher pode ser uma profissional. Ah, você ficou chocado. Pode ter uma carreira razoavelmente compensadora e, no entanto, ainda sonhar com justiça depois de 23 anos? Ficou chocado ao saber que uma mulher poderia ser casada ou ter casado e ainda assim continuar assombrando por seu cruel e traiçoeiro primeiro amor, que a privou não só da sua virgindade, mas da sua fé na humanidade? Gostaria de imaginar sua abandonada Angel como uma solteirona solitária e amargurada, sim? Escondendo-se no escuro, tecendo teias feias e pegajosas como suas vísceras venenosas, e no entanto o que ocorre é o contrário. Assim como existem aranhas felizes, observadas por entomólogos como exibindo uma capacidade para relativa liberdade, tecendo teias como uma certa variedade e originalidade, assim também existem mulheres felizes que sonham com justiça e vão garantir que um dia degustarão da sua doçura. Brevemente, Dr. K, que sorte tem de contar com uma neta como Leslie, tão delicada, tão bonita, tão angelical. Não tive uma filha, confesso. Não terei uma neta. Se as coisas fossem diferentes entre nós, Jode, poderíamos compartilhar, Leslie. Jode, que emoção foi para mim.
aos 19 anos de idade, chamá-lo por aquele nome, enquanto outros se dirigiam a você formalmente como Dr. K. Que aquilo fosse segredo, ilícito, tabu, como chamar o próprio pai por um nome de amante, era parte da emoção, naturalmente. Jode, espero que sua ansiosa primeira mulher nunca tenha descoberto certas provas incriminadoras nos bolsos de suas calças, na carteira, na pasta, onde eu as escondia. Bilhete de amor, de expressão infantil. Amor, amor, amor. Meu Jode grandão. Você não é Jode grandão com muita frequência hoje em dia, não é, Dr. K? Jode feneceu com os anos. Fiquei sabendo. Com os cabelos espessos e robustos, preto como os de um cigano, aqueles olhos claros e vivos, a postura orgulhosa e o seu pênis eriçado para se rejuvenescer, se reinventar com impressionante frequência. No começo do nosso caso, pelo menos. Qualquer garota estudante de 19 anos chamá-lo de Jode, o que seria obsceno, risível. Hoje em dia, o que você mais adora é ser chamado de vovô, na voz de Leslie. No entanto, nos meus sonhos, às vezes ouço meu próprio sussurrado, desavergonhado. Jode, por favor, não deixe de me amar. Por favor, me perdoe. Só quero morrer. Mereço morrer se você não me amar, como nos filetes de sangue que saíam no banho quente dos meus antebraços, desajeitadamente lacerados. Mas foi o Dr. K, não Jode, quem falou bruscamente ao telefone informando-me: essa não é a hora. Adeus. Deve ter feito investigações, Dr. K. Deve ter sabido que foi encontrada ali na sangrenta água do banho, inconsciente, próxima da morte, por uma amiga preocupada que havia tentado telefonar para mim. Deve ter sabido, mas prudentemente guardou suas distâncias, Dr. K. Todos estes anos. Dr. K não só conseguiu me apagar de sua memória, mas imagino que tenha olvidado sua ansiosa primeira mulher, Eve, a filha do ricaço, uma mulher 2 anos mais velha do que você, sem nenhuma autoconfiança, um tanto simplória, sem estilo, amanhando-me. Preocupava-se em tornar Eve desconfiada, não porque gostasse dela, mas porque teria deixado seu pai rico desconfiado também. E era muito apegado ao pai rico, não? Poucos membros da faculdade do seminário podem se dar ao luxo de morar perto do seminário, na elegante e antiga zona leste da nossa cidade universitária. Era do que se vangloriava, gratificado, como se assistisse a uma ironia do destino e não uma consequência de suas próprias manobras. Enquanto sorrindo, beijava minha boca e passava um dedo indicador ao longo dos meus seios, através do meu ventre trêmulo. Pobre Eve, sua morte acidental por atropelamento, um veículo misterioso derrapando num pavimento encharcado de chuva sem testemunha. Eu teria ajudado no seu luto, Dr. K, e sido uma madrasta amorosa para seus filhos, mas àquela altura já me havia banido de sua vida, ou pelo menos assim acreditava. Para o seu controle, não estou insinuando que tive algo a ver com a morte da senhora K.
não se deu ao trabalho de ler e reler essas linhas para determinar se existe algo entre elas. Não existe. Então, Dr. K, viúvo, com 2 filhos, você foi embora para a Alemanha. Um ano sabático que se estendeu para 2 anos. Eu fiquei aqui, de luto em seu lugar. Luto não só desafortunada, Eve, mas de você. A morte de sua mulher foi considerada uma tragédia em certos círculos, mas eu preferia pensar nela como puramente um acidente, uma conjugação do tempo, local, oportunidade. O que é acidente senão uma precisão do tempo? Dr. K, eu não o acusaria de hipocrisia gritante. Acusaria? Menos ainda de fraude, mas posso compreender porque, sob intenso terror da família da sua primeira mulher, a qual se sentia intelectualmente superior, apesar de tudo, se casou de novo, dentro de 18 meses. Uma mulher muito mais jovem do que você, quase tão jovem quanto eu. O que deve ter chocado ou enfurecido seus sogros, não é? Ou deixou de se importar com o que eles pensam? Já havia arrancado bastante dinheiro do sogro, àquela altura. Sua segunda mulher V seria poupada de uma morte acidental e sobreviverá a você por muitos anos. Nunca senti nenhum rancor pela voluptuosa, agora um tanto gorducha, Viola, que entrou em sua vida depois de eu sair dela. Talvez de algum modo eu sinta uma certa simpatia pela jovem, adivinhando que, com o tempo, você atrairia também. E não traiu? Sem número de vezes? Não esqueci nada, Dr. K. Enquanto você, para sua desvantagem fatal, esqueceu quase tudo. Dr. K. Jode, devo confessar, guardava segredos de você até naquela época, mesmo quando lhe parecia transparente, translúcido. Na medula dos meus ossos, um desejo de pôr um fim no nosso amor ilícito, um final digno de uma grandiosa ópera, não um mero melodrama. Quando me fazia sentar nua, desnuda, era o seu tempo preferido, e me comia com os olhos. Beleza. Não é uma belezinha. Mesmo então eu enxutava em meus pensamentos secretos. Você me parecia às vezes embriagado de amor. Paixão? Por mim. Beijando, passando a língua, focinhando, sugando, alimentando de mim como um vampiro. O estresse da paternidade e de manter uma pose de genro bem comportado, bem como de renomado teólogo, o que estava exaurindo, agastando em sua vaidade masculina. Claro, na minha ingenuidade eu não tinha a menor ideia. No entanto, pousando minha mão na pele quente da sua nuca, eu vi uma lâmina de barbear presa entre os meus dedos e os primeiros esguichos assustadores de sangue, com tamanha vividez que posso vê-lo agora. Comecei a desmaiar. Meus olhos rolaram nas órbitas. Você me apanhou em seus braços. E pela primeira vez, imagino que foi a primeira vez, percebeu seu anjo de cabelos tecido em ouro como uma preocupação, um risco, um fardo não diferente do fardo de uma esposa neurótica e ansiosa. Querida, o que é que você tem? Está brincando, querida? Garota bonita, não é divertido me assustar quando a adoro tanto.
agarrando meus dedos gelados entre os seus dedos quentes e duros e apertando minha mão contra o seu grande coração que bate força. Por que não? Por que não? Tentar colher aquele coração que me pertence. Como estou inspirada, compondo essa carta, Dr. K. Venho escrevendo febrilmente, mas parando para respirar. É como se um anjo guiasse minha mão. Um daqueles anjos da vingança, altos como asas rijas, com ferozes rostos medievais que a gente vê nos xilogravuras alemã. Reli alguns dos seus trabalhos publicados, Dr. K., incluindo o tratado forrado de notas de páginas sobre os manuscritos do Mar Morto, que estabeleceu sua reputação como um jovem erudito. Ambicioso no início da casa dos 30. No entanto, tudo parece tão estranho e ultrapassado, coisa do século XX, quando Deus e Satã eram, de certo modo, mais reais para nós, como objeto doméstico. Tenho lido sobre nossas origens religiosas primitivas, como Deus Satã. Eram certa vez conjugados, mas estão agora na nossa tradição cristã, sempre separados, fatalmente separados, pois nós cristãos não podemos acreditar em nenhum mal em nossa divindade. Não o poderíamos amar assim. Dr. K. Enquanto escrevo essa carta, meu coração de funcionamento precário, com seu misterioso murmúrio, ora acelera, ora bate mais lento, ora dá um salto. No conhecimento excitado de que você está lendo essas palavras com um sentimento crescente da justiça que encerram. Uma chuva forte começou a cair, tamborilando no telhado e nas janelas do lugar onde moro. A chuva é idêntica. Será que tamborila no telhado e nas janelas de sua casa a apenas alguns ou, se não milhas de distância? A não ser que eu more numa parte do país a milhas de distância e a chuva não seja idêntica. E, no entanto, posso chegar até você a qualquer momento. Sou livre para ir e vir, para aparecer e desaparecer. Pode ser até que eu tenha contemplado a fachada encantadora da creche Escola Abelhinha, esperta da sua preciosa neta, assim como fui comprar sapatos na companhia de V. Embora a mulher de rosto cheio de papadas, com maquiagem carregada e pés tamanho 40, não se desse conta de minha presença, claro. E justamente no último domingo, revisitei o Museu de História Natural, sabendo que havia uma possibilidade de que você voltasse, pois pareceu possível que me houvesse reconhecido nos degraus e me mandou um sinal com os olhos, sem que Leslie notasse. Estava pedindo que eu voltasse para me encontrar com você, a sós. O profundo laço erótico entre nós nunca será rompido, você sabe. Penetrou em meu corpo virginal, tirou minha inocência, minha juventude, minha própria alma. Meu anjo, me perdoe, volte para mim. Vou recompensá-la pelo sofrimento que tive por minha causa, que teve por minha causa. Esperei, mas você não voltou. Esperei e meu senso de missão não esmoreceu, mas ficou mais seguro. Eu me vi a única visitante no sinistro quarto andar, no salão dos dinossauros. Meus passos ecoavam
levemente no gasto piso de mármore. Um vigia do museu de cabelos brancos, com uma barriguinha igual à sua, me olhou através das pálpebras rebaixadas. Estava sentado numa cadeira de lona, mãos nos joelhos, como um boneco de cera, como um daqueles manequins, Trompe, Oil. Você sabe, aquelas figuras estranhas com aparência de gente viva que vemos em coleções de arte contemporânea. Só que a figura encurvada não estava coberta por ataduras brancas. Silenciosamente passei por ele, como um fantasma o teria feito. Minha mão enluvada dentro da bolsa e meus dedos agarrando uma lâmina de barbear que já sabia que a essa altura empunhar com habilidade e coragem. Furtivamente circulei pelo salão dos dinossauros à sua procura, mas em vão. Furtivamente me aproximei por trás do guarda sonolento, sentindo a batida errática do meu coração acelerar com a emoção da caçada. Mas naturalmente deixei o momento passar. Não era nenhum vigia do museu, mas era o renomado Dr. K, que eu reservava a lâmina de barbear. Embora eu não tivesse a menor dúvida de que poderia ter usado a arma contra o velhote, simplesmente por frustração de não ter encontrado e pela raiva feminina diante de séculos de maus tratos e exploração, poderia ter cortado a sua artéria carótida e rapidamente me afastado sem que uma única gota de sangue respingasse sobre minhas roupas, enquanto a vida do velhote sangrava sobre o piso do mármore gasto. Eu teria descido ao quase deserto terceiro andar do museu e depois ao segundo, para me misturar sem ser notado aos visitantes dominicais amontoados diante de uma nova mostra de computação gráfica. Tão fácil. Eu me vi perdida entre borrachosas réplicas de dinossauros, alguns enormes como os Tiranossauro Rex, alguns do tamanho de bois e outros menores, de dimensões humanas. Admirei os répteis voadores, com seu longo bico e asa dotada de garras, numa superfície refletida sobre a qual uma dessas criaturas pré-históricas voava. Admirei meu rosto pálido, de pele quente e os flutuantes cabelos acinzentados. Minha querida, você sussurrou. Eu sempre a adorei. Aquele sorriso angelical. Dr. K, vê? Ainda estou sorrindo. Dr. K, por que está parado aí, tão duro, numa janela do andar de cima da sua casa? Por que se encolhe, tomando por um medo doentio? Nada lhe acontecerá que não seja justo, que não mereça. Estas páginas em suas mãos trêmulas, você gostaria de rasgá-las em pedacinho, mas não ousa. Seu coração bate forte com terror de ser arrancado do seu peito. Desesperado, pensa, mas vai se decidir contra isso e mostrar minha carta à polícia. Envergonhado do que a carta revela do renomado Dr. K. Pensa também, mas vai se decidir contra isso, em mostrar minha carta à sua esposa, pois já teve exaustivas sessões de debate emocional, confissão e expiação com ela inúmeras vezes. Já viu o nojo nos olhos dela? Não mais. E não tem estômago para se contemplar no espelho, pois já não aguenta mais ver o seu próprio rosto, com aqueles olhos tomados pela culpa, enquanto eu, a venenosa aranha, com a cabeça de diamante, contentemente teço a minha teia diafana entre os caibros. Do seu porão,
ou no nicho entre a sua escrivaninha e a parede, ou na caverna sem ar debaixo da sua cama conjugal, ou, perspectivamente mais deliciosa, dentro de um colchão da cama da criança em que, quando visita os avós na casa de Richmond Street, a bela e pequenina Leslie dorme, invisível de dia, como de noite, tecendo a minha teia a partir das minhas vísceras, incansável e fiel, feliz.